O Grupo Escolar Roberto Trompowsky é a escola mais antiga de Joaçaba, que foi inaugurada em 15 de julho de 1935, construída de madeira com 4 salas de aula. Mais tarde, tendo em vista o aumento da população na cidade e a grande procura de matrículas para a escola primária, a escola precisou ser ampliada no início da década de 1940. Em 1943, houve o lançamento da pedra fundamental para a construção de um prédio em alvenaria, que teve a presença de líderes estaduais na inauguração. Esse estabelecimento de ensino teve como seu primeiro diretor efetivo o professor José Mota Pires, que teve sua vida inteira dedicada à educação. Excelentes professores marcaram a vida dessa geração, que hoje faz questão de educar seus filhos no já tradicional estabelecimento até o ano de 1980, quando foi demolido para a construção do atual edifício. No ano de 1998, o Grupo Roberto Trompowsky contava com 476 alunos integrantes de educação infantil e ensino fundamental, primeira a quarta série. No ano de 2000, foram ampliadas as instalações físicas do Grupo Roberto Trompowsky, com a construção de 8 salas de aula. Em 2003, concluiu-se a implementação dos anos finais do ensino fundamental e atualmente conta com 5 turmas de educação infantil, 21 turmas de anos iniciais de ensino fundamental e 15 turmas de anos finais do ensino fundamental, contando com aproximadamente 853 estudantes e 81 professores. Olá, hoje estamos aqui com a nossa querida Margarete. Eu sou o aluno Gabriel Alberto Gelati, estudo no 9º ano B e estou aqui no site desde 2014, começando no pré-1. E hoje vamos entrevistá-la para saber um pouco de como foi essa experiência trabalhando aqui no colégio, sendo professora e diretora por 2 vezes, aposentando-se em 2018, hein? 18, exatamente. Bom, mas então, como está a senhora? Tudo bem contigo? Eu estou muito bem, graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a você, aos colegas que estão aqui, as professoras, né? A professora Janete e a professora Gabriela, por lembrarem, né? Que eu passei por aqui e que a gente viveu um tempo aqui, na verdade, assim, a maior parte do período da minha jornada como professora do município, eu vivi aqui nessa escola. Então, assim, eu tenho uma longa história, né? Muita coisa para falar, para lembrar, são coisas interessantes e que marcaram a minha vida como profissional, como amiga, como colega, né? E como professora. Bom, agora eu queria te perguntar, você é nascida aqui em Joaçaba? Não nasci aqui, eu sou gaúcha, nasci lá na fronteira com o Uruguai, na cidade de Quaraí, e eu vim para cá muito jovem, né? Vim para cá com 19 anos, e porque casei e vim morar aqui. Então, tenho mais tempo de vida aqui nessa cidade de Joaçaba do que na própria cidade onde eu nasci. Então é muita história com o município também, muita né? muita história, exato. Você lembra mais ou menos o ano assim, que veio para cá? Sim. Eu vim no ano de 1979, faz uma longa data, né? Mas no município daí eu comecei a trabalhar em 92. E bom, o que te motivou a trabalhar com educação? Assim, foi algum parente que te falou que era legal? Foi o que deu para passar no concurso? Ou foi o que você sempre quis? Olha, essa é uma história que eu sempre gosto muito de contar, pelo seguinte, eu não escolhi a minha profissão, meu pai escolheu. Meu pai dizia assim, quando termina o ensino fundamental, eu tinha que escolher um curso para fazer. Então, lá na cidade onde eu morava, existia assim, durante o período do dia, era o curso do magistério. E durante a noite, eram os cursos técnicos, né? E o meu pai sempre falou para nós assim, filha minha não estuda à noite. Então, o que sobrou para mim foi o magistério. E eu costumo dizer que isso foi maravilhoso. Ele não podia, ele foi um pai muito, muito amado, muito carinhoso, né? Presente nas nossas vidas, como a minha mãe também. Mas a definição foi dele e ele se posicionava assim, a gente não tinha como fazer o contrário, né?
A gente sempre obedeceu muito, respeitou muito a vontade dele, e eu sou imensamente feliz por ele ter feito essa escolha por mim, porque eu me realizei como profissional. Eu amei ser professora. Ah, que bom, né? E pelo Foi que a uma gente sabe, escolha. você era uma ótima professora e diretora, então Obrigada. deu tudo certo. Obrigada. É isso aí. Mas, e como foi o início dessa carreira? Foi muito difícil para você começar em algo assim, lidar com tantas pessoas, tantos alunos? Isso é um desafio para qualquer pessoa que assume a educação, né? Ou como professora, ou como diretora, ou como qualquer outra, outra, como é que se diz, posição que ela venha se colocar dentro da educação, é exige muito de você, como qualquer profissão, né? Mas trabalhar com educação é algo que realmente assusta, né? Mas assim, no início foi difícil, eu era uma jovem ainda, né? Então, mas assim, graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho, aprender muito nessa caminhada, aprender estudando e aprender com os nossos alunos. Ai, Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. muito bom. Realmente. E você lembra o ano que começou a dar aula aqui no CERT? Pois é. Quando eu passei no concurso do município, a primeira escola que eu trabalhei foi no Nossa Senhora de Lourdes. Isso foi em 92. Aí eu vim para o CERT em 1998, tá? Vim para cá como professora, né? E era recém, estava fazendo a transição da escola estadual, que era grupo escolar, né? Aí passou para o município. Então foi aqui para a escola eu vim em 98. Então, sabe, 98 foi mais ou menos até o ano que a minha irmã nasceu ali, se eu não estou enganado. Óbvio. Então, vou me lembrar bem dessa data. É isso aí. E com que turmas você costumava trabalhar? Com os anos iniciais, assim, com Sim, o pré? a minha formação foi para trabalhar com os anos iniciais, tá? Eu trabalhei, então, a maioria das vezes, sempre aqui na escola, eu trabalhava ou com quartas séries e depois quintos anos, né? Quando teve a transição, primeiro era quatro séries no Fundamental 1, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, quarta série. Aí depois passou para os quintos anos. Mas eu sempre trabalhei com os quartos ou quintos anos. E agora, uma perguntinha. Essas séries e anos, o que exatamente fazia a diferença? Na verdade, foi uma reforma que foi feita, né? E ela, como primeiro os alunos do Fundamental 1 frequentavam 4 anos, aí passaram a frequentar 5, porque antigamente a quinta série já era o Fundamental 2. Aí eles diminuíram e passaram para 9 anos, entendeu? Então ficou 5 anos no Fundamental 1 e os outros 3 no Fundamental 2, tá? E você se lembra quando se tornou diretora aqui do colégio? Sim. A primeira vez que nós assumimos a direção, nós formamos um grupo, né? Foi no ano de 2001, tá? De 2001 a 2004, nós participamos da direção do CERT, foi a primeira vez que nós fomos convidadas. Era o prefeito Armindo Aro Neto, né? Então, nós ficamos, então, nesse período desses 4 anos, nós fomos os diretores daqui, tá? Nós éramos um grupo de colegas daqui da escola, né? Ele me fez o convite e me deu a liberdade de fazer a escolha das pessoas que trabalhariam comigo, né? Eu seria a diretora-geral, aí a diretora adjunta foi a professora Arlene, daí tinha as coordenadoras, que é a professora Jussara e a professora Ivana, e também a Janete, que também era minha colega que trabalhava com mas não era a Janete aqui, Quioca, era a Janete Zanata, né, que era professora também do ensino fundamental 1, tá, comigo. Bom, a gente ficou sabendo que os alunos te consideravam um pouco rígida. Concorda com essa afirmação ou acha que é coisa da cabeça dele? Eu acho que era. Olha, na verdade, assim, eu não digo que eu era rígida, tá? Eu era uma pessoa muito exigente.
com os professores, com os profissionais, com os alunos, na verdade com todos. No Tá? caso, era esperta, era como tinha que ser. Era a minha forma de pensar, porque eu penso assim, nós tínhamos um objetivo, que era a aprendizagem. Para que isso acontecesse, então, cada um tinha a sua função e essa função tinha que ser exercida com comprometimento. Essa é a palavra que sempre vão lembrar de mim. Esses dias eu encontrei a professora Tânia, que era professora de inglês na época, e ela me falou dessa palavra, sabe? Comprometimento. Então, é uma coisa que eu sempre falei e sempre busquei durante toda a minha jornada como professora e como diretora, essa questão de cada um assumir o seu compromisso como profissional ou como profissional, ou como pais, ou como aluno. Então eu realmente fui exigente nesse sentido. Não chegava a ser uma rigidez, mas fui exigente sim, com certeza. Mas eu acho que estava certo, porque hoje a gente vê muito aluno por aí que não tem sequer o mínimo de esforço para tentar. Não estuda, não trabalha, não faz. Isso é verdade. Aqui temos sorte que os profissionais, professores que estão aqui conosco, os alunos, são bons alunos e bons professores. Mas não podemos negar que existem pessoas, profissionais, professores que não são muito bons, assim como existem os alunos que são extremamente, agora até não fugiu a palavra, mas não estão muito preocupados, isso, né? Comprometidos. Não estão comprometidos com aprender. Isso é importante, é muito importante. Bom, a gente ficou sabendo de uma história de que quando seu saltinho batia no corredor, todo mundo ficava no maior silêncio. Como que é essa história? Eu vou contar para você essa história. Essa história era muito interessante. Eu, quando trabalhei aqui na escola, eu trabalhei sempre de salto alto. Eu era uma professora que trabalhava com as crianças, mas eu usava um saltão bem alto, assim, e aquele bico bem fino, né? Que hoje se chama escarpão, né? Então, eu sempre trabalhei assim. Mas era uma rotina minha, eu via assim, entendeu? Sempre. E aí, então, o salto do sapato, quando eu caminhava, se escutava o barulhinho dele. E aí, diz que quando eu subia, isso contado pelos próprios colegas, depois os professores, né? Os professores que contavam. Que diz que quando escutavam eu subindo a escada com o salto, batendo o salto, o professor levantava e começava a trabalhar com os alunos que estavam bagunçando, Margarete tá vindo, então todo mundo numa boa. Isso era cômico, era um aviso de que eu estava chegando, né? Isso era bom, eu gostava dessa história, foi divertido, foi muito bom. Então, você empunhava respeito nas pessoas. Eu acho que sim. E assim, eu acho que é uma coisa importante frisar nisso, pelo menos era assim que eu me via. Não sei como é que os outros me viam dessa forma, se me viam dessa forma. Eu sempre fui exigente, como eu te disse, mas assim, sempre de uma forma doce e carinhosa. Sem usar de autoridade, autoritarismo, sabe? Aquela coisa de imposição, de brigar, de agredir, de ser grossa. Eu sempre fui de falar, de conversar, de exigir mesmo aquilo que era necessário, mas de uma forma doce. E eu acho que isso eu consegui passar. Então, foi bom, como você diz, né? Mas eu sei que tem gente que às vezes não se adapta a essas coisas, né? Não se adapta dessa forma. Mas foi legal, foi muito legal. E hoje, vindo aqui, você acha que mudou muita coisa na escola, assim, em questão, tudo um pouco, desde a infraestrutura até o pessoal que trabalha, os alunos que estudam? Tu sabe que em 2009 eu vim para a direção novamente com o mesmo grupo de professoras comigo, né? E esse período a gente viu, foi aquela mudança que passou para o Fundamental 2, porque aqui só tinha Educação Infantil e Fundamental 1, tá? Aí, na época, o professor Edinho, ele era secretário da Educação e ele colocou, então, implantou no CERT o Fundamental 2, que daí seria do sexto ao nono ano. E isso foi maravilhoso, porque
Foi uma transição para nós que nos pegou meio assim, né? Surpresa, a gente não imaginava. Mas, assim, tiveram que acontecer muitas mudanças na infraestrutura da escola para poder receber. Que nós não começamos assim, já com o sexto ou nono ano. Nós fomos implantando cada ano uma série diferente, entendeu? Então, o primeiro era a quinta série, que seria o sexto ano hoje, depois no outro ano o sétimo, daí no outro ano o oitavo, o nono, e assim consequentemente, né? Então, assim, realmente mudou. O prédio, quando nós viemos para cá, era a parte térrea e um andar. Então, para que pudesse ser colocado toda essa outra parte do ensino fundamental 2, então tiveram que ser construídas as salas do último andar, né? Então, assim, por exemplo, naquele ano, eu lembro que as aulas começaram no mês de março, porque não tinham sido concluídas todas as salas e a gente precisava, né? Mas assim, a mudança, e era só uma quadra, sem cobertura, sem nada, era uma quadra aberta. Então, vê, tudo isso foi mudando, né? Mudou para melhor, então. Muito, com certeza mudou para melhor, com certeza. Ah, que bom, porque eu tenho orgulho de estudar no colégio que tem agora. Nós sempre tivemos orgulho de trabalhar aqui, né, e da escola em si, ela sempre foi muito boa. E os alunos agora, você acha que eles são muito, como a gente disse, de comprometidos? Você acha que eles são descomprometidos hoje em dia? Ou é só uma parte da geração em si? Eu acho que tudo acontece uma mudança em toda a humanidade, né? A gente está falando de uma mudança geral do mundo todo, né? Os pais já não estão fazendo o papel de pais, né? Estão mandando para a escola. Só mandando e os que estão ali se virem para cuidar. E aí os professores estão fazendo parte de cuidadores, quando não deveria. A vida inteira a gente pensou assim que educação começa em casa e vem para a escola para aprender a alfabetização, o conhecimento, todas essas coisas. Mas, infelizmente, hoje não se vê tanta responsabilidade por parte da grande maioria dos pais, né? Os pais trabalham muito, as mães trabalham muito. Então, isso ficou meio assim, difícil, né, de lidar. E as crianças, por sua vez, com toda a entrada da tecnologia na vida, né? Então, assim, as crianças já não têm aquele compromisso de fazer o seu estudo, de estudar realmente os conteúdos para vir fazer a sua prova, ou para que realmente adquirir aquele conhecimento, né? Então, tudo foi mudando, realmente foi mudando, né? Tem coisas que dá para dizer, então, que antigamente até era um pouco melhor. Eu acredito que sim. Acredito que sim, com certeza, com certeza. E qual foi o seu maior desafio enquanto era professor aqui? Teve algum acontecimento, algum episódio que ficou marcado assim? Sempre tiveram. Sempre tiveram, né? As coisas foram acontecendo em salas de aula. A gente tem muita história para contar, né? Dessas coisas assim. Mas assim, foram coisas muito positivas ao mesmo tempo, né? Mesmo naquelas situações difíceis, de alunos que tinham disciplina, como tem sempre em toda a escola e em qualquer período, né? Qualquer tempo da história. E a gente tem muita coisa assim para enfrentar, né? Mas o nosso desafio maior era porque assim, cada pessoa aprende de um jeito. Cada pessoa, cada criança, cada aluno que chega para a gente aprende de uma forma, entende de uma forma, né, se expressa de forma diferenciada. E a gente tinha, porque é uma diversidade de pessoas que vêm para você, né? E aí, então, você precisa realmente estar preparada para, como é que se diz, conviver com tudo isso e dar conta. Porque qual era o dar conta? Era fazer com que a aprendizagem acontecesse, independente de como seria aquilo que você... Assim como é até hoje, né? Dentro da sala de aula. Tem aquele que gosta de ler, tem o que não gosta, tem o que presta atenção, tem o que não presta atenção, tem hábito de estudo, tem aquele que não tem. E daí cada um aprende de um jeito.
E o professor, como professor, a gente tem que dar conta dessa diversidade e fazer aquilo que é melhor para que a aprendizagem realmente aconteça. Então, tem que. O maior desafio é ser boa para todo mundo. Para todos eles, para todos, em todos os aspectos. Eu acredito que sim. E isso dizem que é uma coisa das mais difíceis, né? Não é Conseguir fácil. agradar todo mundo Como a gente costuma dizer que nem Cristo conseguiu agradar a todos, né? Então nós humanos, com certeza, também não temos essa condição. Mas a gente faz o possível para ser bom naquilo que a gente está fazendo, né? Ser eficiente, né? a nossa parte, A gente tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte, né? E enquanto diretora, também teve as mesmas dificuldades ou era algo diferente? Da mesma forma. Mesmo? Porque assim, da mesma forma, por quê? Cada profissional que tinha aqui dentro era um, né? Uma pessoa que vem de uma família diferenciada, de uma educação diferenciada, se posicionava de forma diferente e a gente tem que respeitar o diferente, né? Então, isso era que eu te digo, eu era exigente, mas não só por exigir, porque nós tínhamos um objetivo, que era fazer com que o nosso aluno aprendesse, né? Então, com a mesma coisa era com os professores, você tinha que ter um jeitinho todo especial de lidar com os professores também, para que eles entendessem que a sua responsabilidade era grande, né? E fazer com que a educação acontecesse, a aprendizagem acontecesse. Então, realmente você se depara com muitas realidades, né? Nem sempre agradáveis. Os professores realmente têm muita responsabilidade. Tem ainda muito. mais séries iniciais podem Sim. formar o caráter do aluno. Então Exatamente, pense exatamente. numa escola, um professor com mau caráter, imagina uma turma de alunos que ele pode formar. Exatamente. E assim, tem uma coisa que eu sempre falei, e eu acho interessante isso que tu fala, pelo seguinte, uma coisa que eu aprendi quando eu era pequena, e aprendi com meu pai. Meu pai sempre falou, e eu levo isso para a minha vida. Se você for perguntar para um dos filhos que eu tenho, eles vão dizer, define a tua mãe. O que é a tua mãe? Na verdade, qual é o pensamento da tua mãe? A filosofia de vida dela. A minha filosofia de vida é a seguinte: nunca faça com o outro o que você não gostaria que fizessem para você. Isso eu aprendi com meu pai, eu era uma criança. E eu aprendi isso com ele fazendo isso na prática, tu entendeu? Então, isso eu levo para a minha vida, passei isso para os meus filhos também. E eu acho que isso, como profissional, eu sempre falei isso, né, Janete? As meninas. E eu sempre tentei fazer isso, sabe? Fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, se você quer receber o bem, tem que fazer Tem o que bem. fazer o bem. Não tem a menor dúvida disso. E quando você começou a trabalhar aqui, você, como professora ainda, achou que iria se tornar diretora do colégio? Não, nunca imaginei isso. Nunca imaginei, porque assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande como professor, mas daí como assumir uma escola como diretora, o diretor, você tem, além da responsabilidade do educar, você tem toda a questão burocrática da escola, né? Que você tem que dar conta de tudo isso, né? Você tem que fazer com que tudo ande direitinho para que aquele resultado final seja alcançado. Então, realmente é um compromisso muito grande do diretor de escola. Vai depender também muito daquilo que o diretor e a sua equipe trabalham para que tenha realmente êxito na escola, no todo da escola. É um cargo importante ser diretora. Muito importante. Não tem importante que ser muito assim. responsável. Isso sim. Com certeza. Sempre vai ter. Então você já teve muita experiência, tanto com a parte de professora quanto de diretora. Agora diga, o que você acha do sistema educacional atual? Hoje. Você mudaria alguma coisa, deixaria como está? Na sua opinião? Como eu te disse,
as coisas mudaram muito. Mudaram. A geração as pessoas mudou, mudaram. as pessoas mudaram, o sistema mudou, a forma dos alunos, por exemplo, antigamente a gente aprendia com o que a professora trazia para nós, né? Quando a gente era mais jovem. Hoje vocês têm como é que se diz assim, uma vastidão de informações que vem para vocês pela questão da internet, de tudo, né? De toda a tecnologia, que vocês têm assim uma facilidade para lidar com isso. Então, eu acredito que realmente isso mudou muito daquilo que era para o que é hoje. É claro que eu não posso dizer assim muito, precisa mudar isso ou precisa mudar aquilo. Por quê? Porque eu me aposentei em 2018, daí eu fiquei um ano na Secretaria de Educação, 2018. Eu fiquei até 2018 lá, e de lá para cá, depois que eu aposentei, eu me desliguei. Me desliguei da educação do município, entendeu? Então eu não tenho muito conhecimento de como está acontecendo hoje. Mas eu acredito que com certeza mudou muito, né? Como muda todos os anos na vida da gente, muitas coisas vão acrescentando e tal. Mas eu não posso te dizer assim, olha, isso não está legal ou isso está legal, porque eu desconheço. Me afastei depois que eu saí que eu me aposentei, eu deixei a educação no município de lado. Bom, eu não estudo há muito tempo, não sou uma Aqui. pessoa, né? Uhum. Mas eu já percebi bastante mudança desde quando eu era pequeno até agora. Tanto nas pessoas quanto no sistema. Quanto no sistema. E agora, se a professora Margarete pudesse voltar no tempo, para que ano você voltaria? Ai, meu Deus. Ai, eu adoraria voltar no tempo, né? Porque assim, a gente fez história, a gente viveu muitos momentos importantes. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, e eu sinto muita falta, muita mesmo, do olhar, da convivência com meu aluno. Isso, eu tenho uma saudade, vocês não têm noção. E assim, hoje eu chego num banco, eu chego num restaurante, eu chego em qualquer local, no supermercado, e eu encontro os meus ex-alunos. E eu conheço os meus ex-alunos só pelos olhos. Eu olho pro olhinho e digo, você foi meu aluno? Fui sim, prof. Então, eu vejo assim, essa coisa eu voltaria no tempo, sabe? Voltaria assim, sei lá, para o período que eu era professora, sabe? Do convívio com a criança, do estar ali corrigindo seu caderno e ele está acariciando meu cabelo, ela, né? Prof, enquanto você corrige meu caderno, eu posso fazer uma massagem nas suas costas? Claro que pode. A prof corrigia e ela ali fazendo massagem. Eu acho que isso não tem preço. Eu digo que eu fui muito, mas muito feliz como professora e isso eu voltaria no tempo, com certeza. Sabe? Essa coisa do poder conviver com as crianças. Eu sempre fui apaixonada por criança. Eu sempre trabalhei com crianças, né? Nunca dei aula para o Fundamental 2, no ensino médio, mas assim, eu tenho uma coisa até hoje, assim, se eu puder sentar e conversar com uma criança, eu gosto disso. E isso me remeteria a todo aquele processo que eu vivi, né? Enquanto era professora. Bom, agora a gente tem uma perguntinha bem legal aqui. Todos comentam da sua elegância. Oh! Elegância, adorei! Então, conte para nós o segredo. Como é que você faz para ser assim uma pessoa tão elegante, tão... Ai, adorei! Da onde que vocês tiraram isso? Ai, meu Deus! Bom, na verdade, eu acho que tudo é aquela história que eu estava conversando antes. Eu sempre fui uma mulher que gostei de me vestir bem, né? E de usar aquele saltão. Então, eu acho que quando tu vê uma mulher de salto, você já vê, meu Deus, olha que elegante, que legal isso. Eu acho que é essa coisa, sabe? Não é que eu seja diferente dos outros,
Mas é esse jeito de você se portar, porque uma mulher elegante, ela não é só no vestir, ela não é só a casca, entendeu? É aquilo que você transmite para a pessoa, é o como você tratar as pessoas, É como é você como age. você age com a tua naturalidade de ser humano, ser uma pessoa bacana, responsável, educada, não precisa agredir para conseguir aquilo que você quer. Eu acho que isso é ser elegante, entendeu? É poder, não é a forma de como eu me visto. Eu vejo que as pessoas falam do elegante na época que eu vivia com salto alto, mas eu acho que não é isso, é o todo da pessoa, né? E eu sou muito grata aos meus pais pela educação que eu tive. Eu tive uma educação bem rígida, né? Mas assim, com doçura, com carinho. Nunca fui agredida fisicamente, né? Sempre fui muito exigente, meu pai só olhava e nós já sabíamos que não podia abrir a boca, Nossa, né? lá em Então, casa é a mesma coisa. Minha mãe dá aquela olha olhada que legal. assim, né? Pronto, tu já sabe que não é a tua vez de ficar falando qualquer coisa, né? Conte pra nós, como foi se aposentar? Tá curtindo, tá viajando? Com certeza. Adoro, adoro viajar, adoro viajar, viajo muito. Dificilmente, às vezes agora eu encontro pessoas aqui em Joaçaba e me perguntam assim: você está morando aqui? Você não foi embora? Eu não fui embora, é que eu viajo bastante. Então isso é importante, sabe? Os meus filhos não moram mais aqui, eu tenho 2 filhos, homens, e eles cada um moram num canto, moram bem longe de mim. E então eu vivo visitando eles, visitando a minha família lá no Rio Grande do Sul, e assim, eu gosto de viajar muito. Então eu estou curtindo muito. Bom, Aproveitando. então, mas e um pouquinho de falta da escola? Sinto um pouquinho, né? Sinto, Dos sinto dos alunos. colegas, dos alunos, como eu já te disse, e dos colegas, aquela convivência, né? Porque a gente foi muito feliz, sabe? A gente foi muito feliz enquanto professores, enquanto diretores. A gente sempre se deu muito bem com todo mundo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai sentir falta e qualquer um que se aposente, se foi feliz, vai sentir falta, com certeza. Agora, aproveitando que você falou dos seus colegas, Hum. você conserva algumas amizades feitas aqui? Com certeza, muitas, muitas, muitas. As minhas amigas, como eu te disse, eu não sou daqui e a minha família toda mora fora daqui. Então, o que eu tenho aqui, a família que eu tenho aqui são os meus amigos, entendeu? E eu tenho muitos, muitos amigos daqui da escola, que continuam, que fazem parte do meu dia a dia, da minha vivência diária, no final de semana. As amigas, a gente se reúne, e isso é maravilhoso, muito importante. Bom, então, É, tá muito feliz bom, estando aqui. muito feliz, com certeza. E você tem alguma lembrança marcante aqui da escola? Pode ser ela positiva ou negativa. Espero que seja positiva, né? Feliz. Sim. Não, eu realmente, é como eu te falei, eu realmente sou muito feliz, sou uma pessoa feliz como pessoa e como profissional eu fui extremamente feliz. Eu só tenho coisas maravilhosas para lembrar, sabe? Tudo que a gente fazia, a gente parecia uma família, sabe? Assim, a gente vivia muito bem, quando um fazia uma coisa, a gente vinha todo mundo junto, não tinha aquela coisa, eu não vou participar, não. Nós éramos um grupo que adorava estar junto, trabalhando e participando das atividades. Então, eu fui muito feliz e sinto muita falta dessa vivência. Ah, que bom então, porque lembranças felizes são as melhores coisas. As melhores que podem existir, exatamente. Agora a gente tem uma dinâmica bem legal. Eu vou dizer alguma coisa e você vai me responder com uma palavra. Tá. A primeira palavra que vier na sua mente que você pense sobre aquilo. Uhum. Posso começar então? Pode A começar. primeira é ser professor. Acolhimento. Acolhimento? Acolhimento. Acolher. Todos que chegam para ti, você tem que acolher. Ótimo. Acho que é uma boa definição essa. E ser estudante? Eu acho que é um momento mais alegre da vida da gente. Alegria. Definiria como alegria. 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 Uhum. E lembrança? Tem algo que eu vou falar, que é uma palavra, um nome. Dona Nilde. Dona Nilde
Foi uma senhora que vocês não conheceram, nenhum de vocês. Eu pelo menos não. Não, mas as duas profs conheceram, tá? A Gabriela não, tá? Tá, eu vou dizer para você. Dona Nilde era uma servente dessa escola. E ela trabalhou com o grupo escolar Roberto Pompovski desde que era do Estado. Então, ela passou a vida dela trabalhando nessa escola. E ela era como se fosse a proprietária. Ela tinha todas as chaves de tudo, era a Dona Nilde que tinha. Então, eu acho que é uma pessoa que a gente precisa lembrar dela como referência do CERT. Tu falava CERT, lembrava Dona Nilde. Por isso que eu gostaria, assim, dessa lembrança, eu gostaria de dizer Dona Nilde. Ela realmente foi uma pessoa que a gente amava. Muitas vezes as crianças não gostavam, porque ela exigia também, ela era uma senhora, né? Era como se fosse mais uma diretora. Mas, olha, cuidava de tudo. Muito legal. Super responsável. Responsável. Precisava ter mais Precisava delas. mais Dona Nilde por aí. Agora, motivação. Criança, para mim, era a motivação para eu estar Poder aqui. o sorriso, Sim. os Os olhinhos, agradecimentos. os sorrisos, o carinho. A criança ela é muito espontânea e muito doce. Mesmo as crianças que tinham dificuldades, as crianças que tinham problemas, né? Crianças que tinham dificuldade de aprendizagem ou mesmo problemas com a família, mas cada uma delas tinha as suas especificidades que eram maravilhosas. Para mim, Então, a motivação era a criança. que bom. E agora, a melhor CERT. Como que você define? Família. Para mim, foi a minha família enquanto eu trabalhei. O CERT era a minha família. Eu amanhecia e anoitecia aqui. Então, para mim, era a minha família que eu tinha. Claro que eu tinha minha família em casa, mas a convivência que eu tinha com os professores, com os colegas, com todos os funcionários da escola, era uma convivência de família. Então, e era uma família boa, né? Maravilhosa. Minha família tinha que ser boa. A gente, todo mundo pegava junto, ninguém reclamava. E se reclamasse, a gente nem ficava sabendo, não ligava. Para nós era maravilhoso. Bom, então é nessa nota que a gente vai se despedir, que chega o final desse episódio. Lembrando que é o terceiro, e a gente convida você também para vir acompanhar os próximos, que vai postar nas redes sociais, no canal. Então, muito obrigado pela sua presença. E eu não que só pela agradeço. presença, mas por conseguir, né, por participar da história de todo esse colégio, que Obrigado. vai completar 90 anos. Obrigado. Uma história muito longa. Muito obrigado. Olha, Gabriel, você foi maravilhoso, um entrevistador maravilhoso. Eu adorei, Obrigado, me senti muito bem, muito à vontade com você, com as professoras, com as colegas, tá? Foi maravilhoso. E eu, assim, poder lembrar desse período da minha vida foi extremamente positivo. Agradeço muito por lembrarem de mim, pela lembrança e pelo convite, né? De poder falar um pouquinho da minha vivência como professora e como diretora. E nós Obrigada. estamos muito felizes aqui por poder te receber aqui. Obrigada, foi algo meu incrível. amor. Todos Obrigada. estavam esperando para saber, principalmente da história do salto, que todo mundo estava curioso. Todo mundo Mas tava. era verdade mesmo. Eu fiquei sabendo que era verdade. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso.